irmãos internautas que nos acompanham, que nos assistem através do nosso Facebook e também da nossa rede Semear de Vila Franca de Xira. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Hoje é culto de ensino da palavra e eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra de ensino para nós. Toda a palavra ministrada em cima desse altar, sempre Deus tem nos ensinado. Toda a palavra Deus tem nos ensinado. Até mesmo quando uma criança, eu digo isso, e vocês puderam ver no ADEF, no primeiro encontro de ADEF, no primeiro encontro de crianças, ADEF Kids, né, que foi falado, uma criança ministrando um momento ofertório. Então, Deus sempre usa os seus filhos para ministrarem e usar na palavra. Amém? Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Vamos estar estudando hoje Todos acharam? Eu faço questão de esperar para fazermos uma leitura extensa. Eu não costumo fazer uma leitura extensa, mas hoje é propício para o texto. Amém? Atos capítulo de número 9, a partir do versículo 36, está escrito assim na minha versão. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, adoecendo, ela morreu. Fique atento à leitura da palavra. E aconteceu naquele dia que, adoecendo ela, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto baixo, num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro ali estava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Pedro então, levantando-se, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Para terminar somente a parte A. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelhos e chorou. Pôs-se de joelhos e orou. Amém? Somente até aqui, até a parte A do versículo 40. Acabamos de fazer uma leitura extensiva. Não costumo fazer uma leitura extensiva, mas para entendermos melhor a palavra de ensino que Deus tem para nós hoje, é preciso fazer essa leitura para podermos compreender aquilo que Deus quer nos ensinar. Amém? Quantos estão dispostos a aprender nesta noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu não vim aqui ministrar, pregar para a cadeira, mas eu vim aqui ministrar para uma geração eleita. Amém? Quem é a geração eleita aí? Diga amém. Geração eleita. Livro de Atos, capítulo 9, acabamos de ler uma leitura na qual sabemos que todos conhecem, ou quase todos conhecem. É uma leitura que, quem sabe, não é conhecida, quem sabe, por todos, por se encontrar escondido, mas com certeza você já ouviu falar sobre esta personagem bíblica, que o nome é Tabita, que traduzido o seu nome em grego se diz Dorcas. Estamos falando aqui não de 2 pessoas, mas estamos falando aqui de uma pessoa, em especial uma mulher. E por que de ter 2 nomes? Porque Tabita era tradução na língua síria ou aramaica, e Dorcas na língua grega. Então,
quando ela estava com os gregos a chamavam de Dorcas. E quando ela estava, aqueles que falam a língua síria, eles a chamavam de Tabita, que por incrível que pareça, o significado é o mesmo nome de Tabita e de Dorcas. Qual é o seu significado? O significado é gazela. Só para termos um entendimento daquilo que estamos lendo nessa noite. A Bíblia vai nos dizer então que esta mulher era uma mulher que estava cheia de boas obras. E também esta mulher, ela fazia e dava esmolas. Ou seja, ela ajudava aqueles que necessitavam. Ela estendia a mão àqueles que precisavam. Ela ajudava aquele que a sociedade desprezava, porque dar esmolas é isso, é você ajudar a quem a sociedade despreza. E ela era cheia de boas obras. Por quê? Porque aonde Dorcas passava, o seu testemunho falava mais alto. A Bíblia fala que ela era cheia de boas obras. E também ela fazia túnicas para as viúvas. Ou seja, Dorcas era também uma discípula. Nós podemos ler aí na palavra de Deus, no primeiro versículo 36, que vai dizer: e havia em Jope uma discípula. E o interessante, querida igreja, nessa noite, que esta palavra discípula não vai ser encontrada em qualquer outro livro da Bíblia, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, a não ser aqui no livro de Atos. É a primeira vez que a palavra discípula é apresentada referente a uma mulher. E se ela era uma discípula, alguém ela seguia. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma discípula. Ela era uma discípula de quem? De Jesus. Aleluias. E quem é discípulo ou discípula de Jesus, segue a Jesus, faz as coisas que Jesus faz. Porque ser discípulo é isso, é parecer com Cristo. Então a Bíblia diz que ela era uma discípula. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que ela era cheia de boas obras. E quando aqui nós falamos de boas obras, nós podemos ver que ela dava frutos. Dava frutos. Aonde ela passava, ela dava frutos. Aonde ela estava, ela dava frutos. Aonde ela ia, ela dava frutos. Aleluias. Eu não sei se você já está começando a entender nesta noite a palavra ministrada, mas uma coisa é certa: quem é discípulo de Cristo dá frutos. Quem é discípulo de Jesus não fica estagnado, mas aonde ele é colocado, ele frutifica. Aleluias. Você foi colocado aqui nesta igreja, não foi para ficar parado, não foi para ficar estagnado, mas se você foi colocado aqui nesta igreja, ou quem sabe você está aí na sua casa, meu irmão, não é tempo de ficar parado, estagnado, é tempo de frutificar. Nós sabemos que não está no ano. Todo ano temos um tema, o ano da frutificação já passou, mas embora vai ser ter sempre frutificação nas nossas pregações, porque a frutificação ela nunca para. Então essa mulher, ela dava frutos, aonde ela passava ela dava frutos. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que ela tinha frutos. Ou seja, ela não precisava dizer que ela fazia. Ela não precisava dizer que ela era. Ela não precisava dizer que ela era quem fazia. Por quê? Porque quem tem frutos não é preciso dizer, porque os próprios frutos dizem por ele. Aleluias. Jesus disse na sua palavra: a árvore é conhecida pelos seus. Vamos lá, igreja. A árvore é conhecida pelos seus.
O interessante é que Jesus não disse que a árvore é conhecida pelos seus galhos. A ave não é conhecida pelas suas folhas, a ave não é conhecida pelo seu tamanho, mas a árvore é conhecida pelos seus frutos, aleluias. Quem frutifica não precisa dizer que faz, quem frutifica não precisa falar que é, quem frutifica, aleluias, ele somente faz, porque ele sabe que quem sustenta ele é Deus. Porque quem diz que é, na verdade nunca foi. Quem diz que faz, na verdade nunca fez. Esta mulher, ela não dizia, ela não falava, simplesmente ela fazia. Ela passava nos lugares aonde muitos discípulos e homens, sacerdotes, quem sabe levitas passavam. Só que ela entendeu o chamado dela. E é isso que nós precisamos entender, o nosso chamado. Por quê? Porque se nós não entendermos o nosso chamado, nós vamos ser meros copiadores. Se nós não entendemos o nosso chamado, nós nunca vamos entender o que é ser cristão de verdade. Mas aquela mulher, ela entendeu qual é o chamado dela, aleluias. Ajudar as viúvas, ajudar quem nunca ajudava, dar esmolas. E a Bíblia diz que também ela estava cheia de boas obras e também ela dava esmolas. Meu irmão, isso é forte. Você sabe o que significa dar esmolas? Não simplesmente o ato de oferecer ou dar o dinheiro ou outra qualquer coisa. Dar esmolas é dar sem esperar receber retribuição. Entenderam? Esmola significa dar sem esperar receber retribuição. Por quê? Porque aquele que pensa que é, ele dá, mas ele dá querendo receber de volta. Aquele que pensa que faz, ele faz olhando para ver quem está olhando, para que ele veja que ele está fazendo. Aquele que diz que é, ele fala, olha, eu estou fazendo, ele se pronuncia. Mas quem tem fruto, aleluias, não se incomoda com isso, porque quem tem fruto, aleluias, ele não espera receber retribuição, porque ele sabe que toda retribuição humana é ingrata, mas a retribuição que vem de Deus, ela é justa. Aleluia, meu irmão, quem sabe você está esperando receber retribuição do seu pastor, quem sabe você está querendo receber retribuição do seu líder, mas deixa eu dizer uma coisa para você, continue fazendo mesmo que ninguém esteja te vendo, continue fazendo mesmo que ninguém esteja te olhando, porque a Bíblia diz que Ele está te olhando lá do alto. Meu irmão, a melhor retribuição não vem do homem, não vem do Banco de Portugal, mas vem da mão do nosso poderoso Deus. Ele é quem pode fazer nas nossas vidas. Dorcas, ela sabia muito bem disso. É por isso que ela fazia, mas não fazia para receber. Esse é o segredo. É a mesma coisa de ofertar. Embora não estamos no momento ofertório, mas deixa eu puxar um gancho. Ofertar é a mesma coisa. Às vezes a pessoa oferta querendo receber. Às vezes a pessoa oferta querendo receber. Mas quando nós ofertamos com o nosso coração, sem receber retribuição, Deus, Ele dá tudo além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele dá em dobro, dá em triplo, Ele faz nas nossas vidas. Então Dorcas, estamos falando desta mulher discípula, ela tinha boas obras, e temos muitas coisas aqui para falar dela. Ela tinha boas obras e tinha frutos, dava esmola. Só que a Bíblia diz no versículo 37, e aconteceu naqueles dias. A expressão naqueles dias vai referir
aos dias que estavam antecedendo a doença que ela estava enfrentando. Dorcas estava enfrentando uma doença, e a Bíblia diz: e aconteceu naqueles dias que, adoecendo ela, ou seja, faz uma referência à doença que ela estava passando. E às vezes nós lemos por ler a palavra de Deus e não pedimos a orientação e passa em branco. Nós vemos que Dorcas era uma mulher que era fiel ou não era? Dorcas era uma mulher que ajudava os outros. Dorcas era uma discípula de Jesus Cristo. Mas mesmo ela sendo tudo isso fiel a Deus, ela não ficou isenta da enfermidade. Ela não ficou isenta da doença. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós podemos ser fiel a Deus, podemos ser seus discípulos, mas nós não iremos ficar isentos das aflições. Ah, presbítero, você está falando heresia? Não, o próprio Jesus nos disse isso. Ele falou assim: ei, no mundo tereis aflição. Aleluias. Ei, meu irmão, o que é aflição? Aflição é tudo aquilo que tira a nossa paz. Você imaginou se nós fôssemos fiéis como somos, discípulos, e nada nos aconteceria? Só que a Bíblia diz que naqueles dias ela adoeceu. Aleluias. E é isso que nós precisamos entender, porque lá na frente vai nos dizer que as viúvas carregavam as suas túnicas. Preste atenção. Vou usar isso aqui para não enferrujar. As viúvas carregavam as suas túnicas. Agora preste atenção. Dorcas, mesmo enferma, e mesmo depois da sua morte, as viúvas ainda estavam carregando as suas túnicas. Você não entendeu, né? Sabe por quê? Porque mesmo ela enferma, ela não parou de produzir. Aleluias. Mesmo ela doente, quem sabe numa cama, ela não parou de produzir. Aleluias. Mesmo ela, quem sabe com febre, doente, ela não parou de produzir. Sabe por quê? Porque, aleluias, a dor tem que ser, aleluias, tem que ser aniquilada, porque o nosso chamado tem que ser maior do que a dor. Aleluias. O nosso chamado tem que ser maior do que a dor. Ei, mas está passando aflição, mas está passando tristeza, mas está passando perturbação, não importa, o meu chamado é maior. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Mas quem sabe falar assim: Dorcas está maluca, para de produzir isso, você está doente. Ela falou assim: não, tem alguém que precisa, eu ainda não morri, eu ainda estou viva, eu irei produzir. Ei, essa é a diferença de quem serve a Deus. Porque quem serve a Deus pode estar enfermo, ele continua servindo a Deus, ele continua produzindo, ele continua vivo. Mas nos nossos dias nós vivemos dias que as pessoas elas dizem: eu estou enferma hoje, eu não vou para a casa do Senhor. Ei, eu estou passando por um momento de aflição, eu vou sair do ministério de louvor. Ei, eu estou passando por um momento de aflição, de angústia, eu vou sair da igreja. Como se isso fosse motivo para você fazer tal coisa. Mas a diferença de um cristão é que mesmo ele passando a aflição, ele continua firme. Mesmo ele passando a angústia, ele continua firme. Mesmo ele passando a tribulação, ele continua firme. Ei, o vento passa, a onda passa, o vendaval, o temporal passa. Ei, você acha que ele não sente? Ele sente, mas ele continua firme, porque ele sabe que quem sustenta ele não é o homem, mas é Deus. É preciso nós não pararmos de produzir, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à angústia, meu irmão. Por quê? Porque a diferença está aí do crente.
Você quer ver um crente verdadeiro? Um crente que é firmado na palavra. Vem o vendaval, vem o temporal, vem a aflição, vem tudo, mas ele continua firme, aleluias. Ei, quem olha para você, não observa o sorriso que está no seu rosto, não, mas ele não conhece aquilo que você passa nas suas aflições. Quem olha para você só olha o seu sorriso, só olha o seu rosto, mas não sabe das lutas que você passa. Quem olha para mim, para você falar, quem sabe ele não passa aflição, na casa dele está tudo bem, mas ele não sabe do que está acontecendo. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa: pode passar aflição, pode passar angústia, mas nós estamos firmados em Deus. Mas nós estamos firmados em Deus. Nós estamos firmados em Deus. Meu irmão, crente, você quer ver a diferença do crente? Há pessoas que se dizem crente e qualquer vendaval, qualquer aflição, elas se distanciam. E eu vou falar de uma metáfora. Elas começam a sentar nas últimas cadeiras. Uma metáfora. Calma, foi não. Porque eu entendo que quanto mais sede você quer de Deus, mais você se aproxima. Quanto mais sede você quer de Deus, mais você se aproxima. Por quê? Porque você tem sede e você quer beber. Você tem sede e você quer beber. Você tem sede e você quer beber. Agora, quem se distancia é porque não tem mais sede de Deus. Tem sede das coisas lá fora do mundo, das coisas que acontecem no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na nossa igreja, nas nossas igrejas, nós sabemos que é muita dificuldade nos cultos, porque sabemos que nós que somos seres humanos, nós cansamos. Claro, nós cansamos na correria do nosso trabalho no dia a dia, na correria de levar e buscar os nossos filhos. E às vezes nós queremos dar desculpas para Deus, queremos fazer de tudo para não estar na casa dele. E é perigoso, porque cada vez que nós fazemos isso, nós nos distanciamos da presença dele. Eu já conheci diversas pessoas que falaram e fizeram tal coisa, e hoje já não estão mais na casa de Deus. Meu irmão, vem cansado, mas vem, aleluias. Vem cansado, mas vem para a casa do Senhor, porque aqui tem sustento. A Bíblia diz: aquele que não tem força, ele renova, aleluias. A Bíblia diz: aquele que está cansado, ele dá força, ele dá vigor. Então Dorcas, ela produzia, mesmo doente, ela não parou de produzir. Mesmo na aflição, ela não parou de produzir. Dorcas era cheia de boas obras, dava esmola, e mesmo passando o que estava passando, ela não parou de produzir. Só que a aflição, ela chega para todos. Para todos. Ninguém é isento de aflição. Quem é isento de aflição aí, diga amém. Não, ó. Tá vendo? Tem fé. Ele não é crente. Mas tirando Miguel, ninguém é isento de aflição. Ninguém é isento de aflição. Todos nós vamos passar aflição. E a aflição chegou na vida dela. A Bíblia diz que ela adoeceu. Qual doença? Ninguém sabe, a Bíblia não fala. Adoeceu. E no versículo 37 vai dizer que ela morreu. Morreu. Fiel a Deus. Obediente a Deus. Discípula. Seja sincero, era para ter morrido? Era para ter morrido? Não. Às vezes nós nos perguntamos: por que pessoas boas morrem? E não vai ser hoje que eu vou responder isso. Meu Deus, ele era tão bom, por que morreu? Nossa, não acredito que ele morreu, fulano de tal. Pois é. É o ciclo da vida. A Bíblia diz que ela morre, mas o mais interessante, para prosseguirmos no estudo, é que quando ela morre, os discípulos lavam o seu corpo,
E agora eles vão pegar o corpo e vão colocar num quarto alto. Vamos lá? Para ficar bonito? 1, 2, 3. Eles vão colocar ela num quarto alto. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que era a lógica aqui? Quem morre precisa fazer o quê? Ninguém diz nada? Ué, vocês estão com dúvida? Quem morre precisa descer à sepultura. Quem morre, palavra mais conhecida, quem morre precisa ser Pronto. Tá vendo como é que vocês sabem? Vocês não têm coragem de falar. Mas eu vou começar a descer e mandar a câmera filmar e colocar no microfone. Quem morre precisa ser enterrado. A lógica era para ela ser Era ou não era? Estou falando besteira? A lógica era para ser enterrada. Mas o que eles fizeram? Colocaram no quarto? Por quê? Por quê? Você sabe por quê? Aleluia. A lógica está dizendo para colocar na sepultura. A lógica está dizendo assim, não dá certo. A lógica está dizendo, não vai conseguir. Mesmo diante da situação. Mas eu creio, isso não está escrito na Bíblia, é uma conjectura minha, que alguém estava ali naquela casa e falou assim, ei, coloca num quarto alto, aleluias. Coloca lá em cima no quarto alto, aleluias. Por quê? Porque, meu irmão, é do alto que nós devemos olhar, aleluias. O salmista, ele vai escrever e vai dizer, olhei para os montes, aleluias. Olho para os montes, o monte fica onde? O monte fica no? Então o salmista diz, eu olho para os montes, e é de lá que virá o meu socorro, aleluia, meu irmão, o tempo de olhar para baixo acabou. Por que tem pessoas que só olham para baixo, só olham para a sepultura, só olham para a morte? Meu irmão, levante a sua cabeça, comece a enxergar o extraordinário. Mesmo que disseram não vai dar certo, não conseguiu, já morreu, é para sepultar, meu irmão, diga não, ainda há esperança, ainda há esperança. Vamos colocar ela no quarto alto. A esperança, igreja. Estão dizendo por aí que acabou, que não vai mais ter jeito, mas há esperança. Eu acredito, meu irmão, eu acredito. Então eles colocam ela no quarto alto. Quarto aqui pelo menos tem 2 significados importantíssimos. Primeiro, fala de quarto. Quarto tem a ver com intimidade. Intimidade. E quarto também fala sobre oração. Jesus disse, quando orares, entra para o teu ou aposento e fecha a tua. Só que como ela vai fechar a porta se a mulher está morta? Não tem possibilidade. Por quê? Porque ela já morreu. Não tem mais jeito. Acabou. A lógica está dizendo enterra. Mas alguém que estava naquela casa acreditou, aleluias. Falou assim, não, eu acredito, aleluias. Pode ser que nós estejamos vendo na nossa frente que ela está morta, mas eu ainda acredito no sobrenatural, aleluias. Ei, meu irmão, eu não sei se você acredita no sobrenatural, mas é por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Por quê? Porque você olha para o problema e fala, não tem mais jeito. Porque você olha para a dificuldade e fala, não tem mais jeito. Ei, mas eu quero te convidar nesta noite a não olhar para o problema, a não olhar para a dificuldade. Meu irmão, se for preciso dar uma olhadinha para cima, levante os pés e olha para o alto. Olha para o alto, meu irmão, porque a solução dos seus problemas não está no chão, não está na terra, não está na sepultura, mas está no alto, está em cima. Aleluias.
E é por isso que pessoas vivem o extraordinário. Por quê? Porque pessoas, crentes, cristãos, não aceitam viver aquilo que estão vivendo, mesmo diante daquilo que está visível. Está entendendo? Visível. Eu estou vendo, a porta fechou, já disseram que não vai dar certo, mas eu vou levar para o quarto alto, aleluias. Levar para o quarto é levar a oração, meu irmão. Ei, leva essa oração, coloca debaixo dos seus joelhos, meu irmão. Pega esta guerra, coloca este problema debaixo dos seus joelhos, porque eu tenho uma certeza que Deus vai solucionar. Uma coisa eu tenho certeza: se Deus não solucionar o seu problema, ninguém mais vai. Pai, mãe, ninguém. Então, eles colocam ela no quarto alto. E ela está viva ou morta? Ela está morta. Não tem mais jeito. Acabou. Uma coisa interessante é que, lendo esta passagem, nós podemos perguntar para Deus: Senhor, por que que o Senhor não livrou ela da aflição? Por que que o Senhor não livrou ela da morte, da angústia? Mas aí quando eu olho para a palavra de Deus, aleluias, na palavra de Deus vai dizer que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, Ele não deixou o leão tocar em Daniel, aleluias. Deus também não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas dentro da fornalha de fogo ardente, o fogo não tocou neles. Deus também não livrou José de ser jogado no cárcere, na prisão, mas dentro da prisão, ele se tornou governador. Sabe por quê? Porque a aflição todos nós iremos passar. Às vezes nós não entendemos, mas fique tranquilo, fique descansado, porque nesta aflição você não está sozinho. Oh, aleluia, eu posso ver hoje aqui nesta noite, que neste problema, nesta aflição, você não está sozinho, porque tem um Deus que está trabalhando ao seu favor. Ninguém vai te tocar, aleluias. Ei, quando pegaram eles e jogaram na fornalha, falaram assim: já era, vão morrer, não tem mais escapatória. Mas quando olharam, falaram assim: aí não era 3, agora é 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos homens, Filho de Deus. Meu irmão, você quer viver o extraordinário na sua vida? É acreditar totalmente em Deus. Totalmente em Deus. No começo nós não entendemos porque que Deus não nos livra, mas depois nós iremos entender. E nós estamos estudando nas terças-feiras sobre intercessão, oração, e agora que vai ser aplicada a palavra. Então, os discípulos que estavam ali, a Bíblia diz, eles mandam 2 homens ir atrás de Pedro, porque Pedro estava ali pela região, na cidade. E quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. Jesus já não estava mais na terra, mas Pedro era o atual pastor da igreja primitiva. Pedro pregou e quase 5.000 almas se converteram a Jesus, aceitaram a Jesus. Pedro, aonde passava agora, era milagres e maravilhas. Aonde a sombra de Pedro passava, os enfermos, os aleijados, os cegos eram curados. Então eles sabiam muito bem da fama que espalhava de Pedro. Agora eu te pergunto: será que naquela casa, naquela região, não tinha ninguém para orar por ela? Será que não tinha ninguém? Nós estamos no ano da intercessão e é preciso nós entendermos isso. Nós não devemos ser dependentes de oração, entre aspas, mas nós devemos interceder pelo nosso irmão, interceder pelos nossos amigos lá fora, interceder pela nossa família. Será que naquela casa não tinha ninguém para orar, para interceder, para pôr as mãos? Mas ninguém acreditava. Então eles chamaram Pedro, e a Bíblia vai dizer que Pedro, quando chega, olha o cenário que ele olha. Quando Pedro chega, primeira coisa,
Pedro viu as viúvas chorando, e as viúvas mostrando as túnicas, os frutos daquela mulher, da Dorcas. Olha aqui as túnicas. Então elas foram contar a história. E agora Pedro, no versículo 40, vai dizer: mas Pedro, fazendo-as sair, o que ele fez elas? O que ele fez com elas, com as viúvas? Sair. Por quê? Mas Pedro fazendo-a sair. Pedro não pediu, pastor João Paulo, para ela sair, mas ele fez, ordenou, porque nem todo mundo está preparado para ver o teu milagre. Nem todo mundo está preparado para ver o teu milagre quando Deus fazer na sua vida. Aqueles que se dizem próximos, amigos, até choram, mas eles não estão preparados para ver o milagre na tua vida. Pedro faz ela sair, e agora ele se coloca de joelhos, e ora. Meu irmão, a Bíblia não fala qual é a oração que Pedro fez, mas eu creio que por mim, Pedro não fez a oração assim: Senhor, faz ela ressuscitar, ressuscita em nome de Jesus. Será que foi assim que Pedro fez a oração? Meu irmão, eu não acredito que Pedro fez essa oração, não. Pedro e Dorcas, a mulher está morta, diante de uma coisa que não tem mais jeito, é uma oração. Qual é o tipo da oração que você tem feito? O segredo, diante de uma coisa que não tem mais possibilidade, que está diante dos nossos olhos, qual é a oração que você tem feito? Você sabe por que nós não conseguimos as coisas que nós precisamos? Porque nós não sabemos orar como convém. Neste momento a mulher está enferma, aliás, morreu, está morta. Não adianta ficar, Senhor, não. É preciso de uma oração poderosa, porque uma oração poderosa vai gerar grandes milagres. Uma oração poderosa vai gerar grandes milagres. Uma oração poderosa vai gerar grandes milagres. Você sabe por que não acontece na vida de muitos? Porque muitos não querem mais orar, porque muitos já não mais se preocupam em orar. Muitos até congregam, até cantam, até fazem, mas muitos já perderam a intimidade com o nosso Deus. Mas se você quiser vivenciar milagres, é necessário orar, é necessário buscar. Por quê? Porque oração é intimidade com Deus. Como que nós vamos querer alguma coisa de Deus se nós não temos intimidade com Ele? Às vezes as pessoas falam: eu vou orar para quê? Não tenho nada para falar, meu irmão. Aleluias, a oração é intimidade com Deus. O nosso Deus é o nosso amigo, aleluias. Se você quer viver grandes milagres, se você quer experimentar grandes coisas, não fique com a sua boca fechada diante do problema. Eu quero te convidar a você chegar na sua casa e falar assim: este milagre que eu preciso não vai se realizar com a minha boca fechada, mas eu vou interceder, eu vou orar, e eu tenho certeza que Deus irá responder. Jeremias disse: clamas a mim, porque eu não vou ouvir. Foi isso que ele falou? Clamas a mim. E o quê? Então se você clamar, ele vai responder. Aleluias. O céu não atende pedidos. E eu já disse outro dia que não atende pedidos. Não adianta ficar pedindo, não. Porque é preciso uma reação sua. Aleluias. Mas Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero. Meu irmão,
Se fosse assim, a Bíblia vai dizer que Jesus chega para o cego. Para o cego. O que é que mais o cego quer? O que é que ele precisa? É o quê? Ver, enxergar, é ou não é? Jesus chega para o cego e fala: o que queres que eu te faça? Jesus chega lá para o paralítico do tanque de Betesda. Jesus, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, sabe por quê? Porque 38 anos eu estou aqui, e começa a contar a história. O nosso milagre às vezes não acontece porque nós contamos história, nós não sabemos pedir como convém. Mas se nós nos posicionarmos hoje, aleluias, nós iremos entender que a oração, ela não é um jogo de palavras vazias. Nós iremos entender que a oração não é orar para os quatro cantos da parede. Nós iremos entender que a oração é uma arma eficaz na boca de um crente. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder, e naquele dia teve poder mesmo. A Bíblia diz que Pedro orou: ah, Senhor, aleluias, essa mulher está morta. Ei, conjectura minha, essa mulher está morta, Senhor, morreu, adoeceu. Lembra, Senhor, agora das horas. Ele está orando para uma mulher que está morta. Quais são os principais sinais de uma pessoa morta? Eu não sou médico, mas quando a pessoa morre, o coração para de bater. É ou não é? Isso todo mundo sabe. Ela também não consegue mais respirar. Os órgãos param. Não funciona mais nada. Só que Pedro está orando, chamando de volta a vida, a existência, aleluia, daquilo que já foi, aleluia. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Quem sabe você já perdeu alguma coisa, mas eu quero te convidar nesta noite a fazer a oração que Pedro fez, aleluia. Ei, não tem segredo, ele não ensinou como é, mas é preciso ter fé. Entra no teu quarto, leva essa oração para os seus joelhos e fala: Senhor, aqui está. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu sei: o Senhor irá fazer. Então a Bíblia diz: e voltando-se para o corpo, disse: levanta-te. Levanta-te. Meu irmão, seja sincero. Seu filho vai para a escola 7:30 da manhã. 6:45 você vai falar assim: ô filho, levanta. É isso que você faz? Ô filho, levanta. Você faz isso? Não, você não faz isso. Por quê? Porque isso não vai incomodar ele, não vai causar nada, ele vai continuar dormindo. É a mesma coisa que nós devemos fazer com a nossa oração. A Bíblia diz: e voltando-se para o corpo, ele disse, ele olhou para a mulher, ele já fez a oração. Quando ele faz a oração, o que ele faz? Ele crê, o presbítero Romeu, ele creu na oração dele, ele falou assim: não, eu acabei de crer naquilo que eu orei. Então ele olha para o corpo que estava ali e fala: levanta-te, aleluias, levanta-te em nome de Jesus. E abriu os olhos. E abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a morta. Apresentou-lhe a... Aqui, para encerrar, nós temos características de quem ora. Quando a mulher é apresentada para ele, ela estava? Quando a mulher foi apresentada para Pedro, ela estava? Mas quando Pedro ora, ele apresenta ela,
Característica de quem ora, meu irmão. Característica de quem tem intimidade com Deus. Pode colocar o que for na mão dele. Vou colocar isso, está morto. Vou colocar isso aqui, é para sepultura. Vou colocar isso aqui, é para desistir. Mas quem ora não desiste. Quem ora sabe em quem confia. Quem ora sabe que Deus irá fazer. Entregaram morta na mão dele, falaram assim: olha, está aí, está morta, já morreu, não tem mais jeito, agora é com você. Ele falou: não é comigo não, eu sei, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou clamar para quem pode fazer, aleluias. E quando ele apresenta a mulher, quem sabe eles estavam todos assim, ó. O que será que aconteceu? Ixi, eu vi um grito. Conjectura minha, viu? Vai procurar isso na Bíblia que não tem não. O que será que aconteceu, meu Deus? E ele gritou, ó. Quem sabe, nem sei se tinha porta aquela altura, mas tinha, né? Colocou o ouvido na porta. Será que aconteceu o quê? Daqui a pouco Pedro abre a porta. Pedro abre a porta e apresenta ela viva. Aleluias. Característica de quem ora: tudo o que for entregue nas mãos dele ou dela, nada morre. Tudo que é entregue nas mãos dele ou dela, nada morre, mas tudo fica vivo, porque quem ora tem intimidade. E eu vim hoje aqui nesta noite somente para dizer isso para você, que há poder na oração. Há poder na oração. Eu podia muito bem vir aqui e falar: Deus vai te dar vitória, receba a casa, receba isso, receba aquilo, igual muitos pregadores fazem, e não é errado, em algumas situações, para chamar a atenção do povo. Mas o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de orar. O tempo que nós estamos vivendo não é tempo de ficar dormindo, não é tempo de ficar em WhatsApp, não é tempo de ficar em Facebook, não é tempo de ficar em Instagram, não é tempo de ficar em YouTube vendo bobeira, mas é tempo de você colocar os seus joelhos no pó e clamar ao nosso Deus, porque Ele sim responde às nossas orações. Características de quem ora: é uma pessoa viva. Característica de quem ora: quando foram chamar Pedro, por algum momento ele disse que não iria. Característica de quem ora: quando ele chama, ele está preparado. Quando ele é convocado, ele está preparado. Meu irmão, isso não é só na vida dos obreiros, mas também tem que ser nas nossas vidas. Quando acontecer alguma coisa, nós temos que estar preparado, aleluias. Por quê? Porque a oração é uma arma do crente. Mas se nós não estivermos preparados, como é que vai ser? É por isso que é importante oração, intercessão. Eu acredito que nós não estamos aqui apenas, quem diz isso é o nosso pastor presidente, para esquentar essas cadeiras acolchoadas. Muitas são as pessoas que estão nos assistindo agora, gostaria de estar aí no seu lugar, mas por motivo de trabalho, de localidade, ou de qualquer outro motivo não estão. É importante sabermos o Deus que nós servimos, no nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo para você mais uma vez, que há poder na oração de um crente. Acredite, meu irmão, confia, não procure qualquer outra coisa, não se desespere. Você serve a quem? A Deus. Acredita na sua oração. A diferença do crente, sabe qual que é? Não é nem o nome, é a oração. A diferença de um cristão é a oração. Por quê? Porque aquele que se diz até ora, mas ele não crê, em nada acontece. Mas aquele que tem intimidade, ele ora, e as coisas acontecem na vida dele, porque ele sabe que ele é dependente de Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Hoje estudamos aqui o poder eficaz da oração de um crente, que é o tema desta mensagem. Que Deus possa abençoar e que você possa levar para a sua casa, para a sua vida, que não entre num ouvido e saia pelo outro, mas que você saia hoje desta casa sabendo que há
poder na sua oração, no nome de Jesus.